Olá, estudantes do 8º ano do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de arte. Meu nome é Ana Paula Teixeira e sou professora dessa disciplina, que é a arte que eu amo tanto e que imagino que alguns de vocês também gostam bastante. Hoje estaremos juntos em nossa aula de número 32, que é sobre arte multimídia e outras linguagens visuais, mapeamento 3D, instalações e arte inclusiva. Vamos agradecer a presença do Isaías, que é o nosso intérprete em Libras, e está aqui para nos acompanhar nessa aula. Seja bem-vindo, Isaías. Antes de começar a aula, eu preciso fazer aquele lembrete. Sempre que vocês entrarem nas atividades dessa aula no Classroom, vocês irão no link de número 1, clicarão nele, vai abrir um formulário. Marquem as respostas das questões desse formulário, logo em seguida, cliquem em enviar. Pronto, sua presença estará registrada. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Será que vocês lembram o que nós aprendemos? Vamos conferir? Nós estudamos sobre a história da música eletrônica no Brasil. Nós vimos também sobre alguns artistas marcantes e suas contribuições. E também observamos as mudanças na forma de atuação do DJ e a influência do maior acesso aos recursos tecnológicos. Então, com a aula passada, nós fechamos uma parte do nosso conteúdo e nós vamos para outro conteúdo agora, que é sobre arte multimídia e outras linguagens visuais. E nessa aula nós vamos ver o que é arte multimídia, características das linguagens visuais, a tecnologia do mapeamento 3D, o que é essa tecnologia, como são as instalações, como são essas manifestações artísticas, e alguns aspectos importantes da arte inclusiva. Para começar a falar sobre arte multimídia, eu trouxe um conceito de arte. É um conceito para a gente pensar, não quer dizer que ele vai conseguir definir tudo que é arte. São alguns pontos para a gente pensar um pouquinho. A arte é formada de conhecimento, ou seja, ela envolve que a pessoa tenha... implica que a pessoa tenha feito pesquisas, tenha estudado para produzi-la. De trabalho, a arte, seja qual for a sua maneira de produção, ela vai demandar trabalho daquele que estará executando. De expressão, ela será uma forma da pessoa expressar opiniões, expressar ideias, expressar informações. E também é uma linguagem com códigos próprios. Se é uma forma da pessoa se expressar, é uma linguagem que vai utilizar de diferentes códigos para expressar essas informações, esses sentimentos, tá? Então, e dependendo da linguagem artística, os códigos serão diferentes, como nós já vimos. A obra de arte é a representação do mundo, seja ele real ou imaginário. Ao mesmo tempo, a obra de arte também é uma maneira da gente representar as nossas percepções do mundo, isso independente da gente estar representando de uma maneira semelhante ao real ou de uma maneira totalmente diferente do real. O uso do termo multimídia, que significa múltiplas mídias, não é novo. É um termo utilizado há muito tempo, mesmo antes da utilização de microcomputadores. Mesmo na década de 1980, esse termo já era usado para falar, por exemplo, de apresentações que tinham slides e fita cassete. E aqui o exemplo desses recursos aqui são slides concretos que eram usados nas apresentações da década de 1980, 1990, e aqui a fita cassete, que era usada para reproduzir músicas ou sons, também no mesmo período. Vamos pensar um pouco sobre o termo multimídia. Multi significa numerosos, vários. Mídia significa meio, centro. E quando a gente está falando de informação, significa tipo de informação ou tipo de portador de informação, ou seja, mídia vai significar o meio, o recurso, no qual estará aquela informação da qual a gente está falando. Multimídia é o campo interessado na integração controlada por computadores de textos, gráficos, imagens, vídeos, animações, sons e qualquer outro meio em que todo tipo de informação pode ser representado, armazenado, transmitido e processado digitalmente.
Ou seja, a multimídia vai abranger todas essas possibilidades que tem textos, gráficos, todas essas possibilidades de meios que trazem informações e vai envolver também a forma de armazenamento e de permitir que as pessoas tenham acesso a essas informações. Então agora vamos falar da produção artística multimídia, juntando a arte com o conceito de multimídia. A produção artística multimídia contemporânea inclui experimentações artísticas que exploram as potencialidades do ambiente tecnológico informatizado, ou seja, nós vimos que a arte é uma maneira de expressão que envolve conhecimento, trabalho, e quando a gente fala da arte multimídia, além dessas características da arte, ela vai envolver vários meios com informações artísticas que permitirão que as pessoas tenham de maneiras diferentes acesso às várias modalidades de arte. Vamos então para o nosso exercício de número 1. Como você percebe a arte multimídia presente em seu cotidiano? A partir do que nós falamos, você consegue perceber como que a arte multimídia aparece no seu dia a dia? Cite exemplos. Um tempinho para vocês pensarem e logo retornaremos para conversar.
Retornando para o nosso exercício de número 1, vamos pensar um pouquinho sobre o que vocês responderam? Quando a gente pensa na arte multimídia presente em nosso cotidiano, a gente fala arte multimídia parece uma coisa distante, mas vocês já observaram, por exemplo, clipes de músicas que vocês assistem? Esses clipes têm imagens e têm sons. Vocês já observaram, por exemplo, propagandas de TV que vocês veem, programas de televisão? Muitas vezes a gente tem muito presente a imagem e sons em diferentes recursos de comunicação que a gente vê. O fato de ter imagem e som e de nos ser passado por algum equipamento eletrônico, seja telefone, computador, TV ou rádio, esses recursos já se enquadram em produções da arte multimídia, tá? Vamos conversar então sobre outro elemento que é parte do conteúdo da aula de hoje, que são as linguagens visuais. E para a gente conversar sobre esse assunto, se a gente está falando de linguagem visual, a gente também precisa falar da imagem visual, que é justamente o produto das artes visuais, das artes que utilizam da linguagem visual para se comunicar, para se expressar. A imagem visual, ela vai utilizar alguns elementos que nós já estudamos lá desde o 6º ano, você já vem estudando esses elementos. O ponto, que é o elemento inicial das artes visuais, e aí tem diferentes formas de utilização desses pontos. Desse ponto, eu tenho certeza que vocês já fizeram trabalhos usando esse ponto. Inclusive, esse ano, vocês fizeram um trabalho sobre pontilismo. Temos a linha, que vai delimitar contornos, e tem diferentes tipos de linhas que são usados em diferentes imagens. Temos a forma bidimensional e tridimensional. Bidimensional são 2 dimensões, que é a altura e largura, e tridimensional são 3 dimensões, que é altura, largura e profundidade. O que seria? Bidimensional, uma pintura, um desenho; tridimensional, uma estátua, uma escultura. A direção, que indica alguns contornos da obra, vai indicar movimentos. E aí essa direção é determinada por esse movimento indicado na obra. E aí eu vou falar dos 2 elementos, dos próximos 2 juntos, que é a luz e a cor. E a gente percebe que nós temos diferentes tipos de cores. Esses diferentes tipos de cores podem ser usados de diferentes maneiras. Uma das maneiras que pode ser usada é trabalhando com a luz. E aí a gente vai usar as cores de maneira diferente para indicar luz na imagem e, a partir da luz, os espaços em que estarão com sombra também. Temos a textura, que pode ser uma textura da imagem ou uma textura concreta. Se for da imagem, se a gente tocar, a gente não vai perceber, a gente vai perceber pela visão. Se for uma textura concreta, por exemplo, uma estátua, quando a gente tocar, a gente vai perceber aquela textura. E temos a escala ou proporção, que é justamente a relação com o tamanho da imagem e o tamanho de cada parte da imagem. A partir desses elementos, relembrando, na verdade, esses elementos das artes visuais, eu trouxe também algumas imagens para vocês perceberem como esses elementos são usados. Essas imagens foram colocadas por autores diferentes, não foram publicadas por quem fez a imagem, na verdade, foram publicadas por pessoas que fotografaram, e tem diferentes formas de usar aqueles recursos, aqueles elementos que eu comentei anteriormente. Então, a gente vê uma escultura que aproxima bastante de um rosto na realidade, né? A gente percebe até pontinhos da barba. Nós vemos também uma escultura que já não é tão próxima ao real assim, que é feita de arames. Temos uma estátua e aí depois nós temos também uma pintura que a gente identifica pelas pinceladas. Então vejam que as linguagens visuais elas utilizam de diferentes recursos e formas para se expressar. Relembraram sobre linguagens visuais? Então vamos agora para o nosso quiz de número 1. Qual dos recursos abaixo não permite acesso a obras da linguagem visual? Vocês vão pensar desses recursos que eu citei. Qual que não permite você ter contato com uma obra que usa a linguagem visual? Alternativa A, vídeos em diferentes sites. Alternativa B, visitas virtuais a museus. Alternativa C, arquivos de música em MP3.
Alternativa D, reportagens da TV. Pensem um pouquinho e já retornaremos para conversar. Vamos retornar e conferir a resposta do nosso quiz de número 1? Será que vocês acertaram? Quero só ver. Alternativa correta, letra C. Por que é a letra C? A letra A fala sobre vídeos em diferentes sites. Por meio dos vídeos, nós temos contato com produtos da linguagem visual. Alternativa B fala de visitas virtuais a museus. Por meio dos sites, dos museus e das visitas virtuais, nós podemos ter contatos com obras da linguagem visual também. Alternativa C fala de arquivos de música em MP3. Por meio desses arquivos, a gente tem contato com um tipo de arte, que é a música. Mas é uma arte que trabalha com elementos sonoros. E esse tipo específico de arquivo, ele vai armazenar elementos sonoros, não vai armazenar elementos de imagem. Por isso, a letra C é o recurso que não permite acesso a obras da linguagem visual. E a alternativa D, reportagens da TV, também permite acesso a obras dessa linguagem. Vamos então falar um pouco sobre mapeamento 3D. Alguém de vocês já ouviu falar sobre esse tipo de mapeamento? Em algum lugar, na TV, reportagem, vídeo, será que nós já ouvimos falar? Vamos conversar sobre ele? Mapeamento por vídeo ou mapeamento 3D, então ele pode ser referido dessas duas maneiras, usar esses dois nomes para se referir a essa forma de expressão artística. O conteúdo da projeção é produzido em computador, ou seja, quem vai produzir essa obra vai manipular as imagens num computador. E se é o conteúdo da projeção, significa que essas imagens serão depois projetadas. Então, vamos ver mais um pouquinho. O vídeo já concluído com as cores, texturas e motivos, ou seja, elementos que vão ser projetados, desejados para cada superfície, é projetado por equipamento especial com capacidade de cobrir até construções de tamanho de edifícios altos. Ou seja, o vídeo produzido com as imagens no computador, depois é projetado sobre superfícies por um equipamento específico, e esse equipamento específico é capaz de projetar, inclusive, sobre prédios e grandes construções. E aí nós vamos ver, então, um pouco mais sobre a história dessa forma de expressão artística. O mapeamento 3D surgiu na década de 1960, então as primeiras pesquisas relacionadas a essa forma de expressão artística
Já tem um tempo, não são tão recentes. Passou a ser utilizado por um grande número de artistas e agências de publicidade no século XXI. Então, mesmo que elas tenham surgido na década de 60, a maior aplicabilidade delas, o maior uso delas no cotidiano aconteceu já no século XXI, que é esse século em que estamos vivendo. E por que isso aconteceu? Porque justamente nesse século nós tivemos maior variedade dos recursos tecnológicos e assim foi possível aplicar essa técnica de uma maneira mais acessível. Reconstruindo o espaço real. Por que ela reconstrói o espaço real? Se esses vídeos podem ser projetados em construções grandes, aquele espaço que nós conhecemos, por exemplo, de alguns prédios, quando o vídeo é projetado, muda a forma que nós percebemos a imagem daquele prédio. Então, mesmo que seja por um tempo determinado, só durante a projeção do vídeo, a nossa percepção do espaço real vai ser modificada. Aqui nós temos uma imagem e vamos saber um pouquinho mais sobre essa imagem. Projeção por mapeamento de vídeo sobre uma estrutura de tecido especial, ou seja, essas construções elas foram cobertas com um tecido especial antes de fazer a projeção. Durante o Festival Círculo de Luz em Moscou, Rússia, em 2018. Então, esse é um exemplo de mapeamento 3D. Vejam que é uma projeção que aconteceu em prédios bem grandes. Esses prédios estavam cobertos por um tecido e as pessoas que eram acostumadas a ver aquele prédio de outra maneira, nesses dias, durante o período da projeção, eles viam com outras imagens. Veja como a imagem da projeção interfere na maneira que a gente percebe. Tanto que, de início, a gente não consegue identificar que são prédios, a gente não sabe o que está por baixo, nós vemos o colorido, vemos as formas da imagem, observem bem. Vemos as cores, o azul, o laranja. Nós conseguimos perceber que tem pessoas aqui no canto direito, inferior, mas vejam quantas pessoas estão pequenas em relação ao tamanho do prédio. Imaginem vocês verem prédios da cidade de vocês com essa imagem projetada. Muda bastante a forma que a gente percebe o prédio, não muda? Vamos então para o nosso quiz de número 2. Sobre o mapeamento 3D, marque V ou F. Primeira alternativa, não influencia no espaço urbano, pois não utiliza como suporte. O que é suporte, vocês lembram? É o local em que a arte é aplicado, é o local que vai carregar, que vai permitir que essa arte seja guardada. Então, é possível falar que o espaço urbano não é usado como suporte? Segunda alternativa, interfere no espaço urbano, mudando a forma que as pessoas percebem, ainda que seja por um período determinado. Pensem um pouquinho a partir do que nós acabamos de conversar e já retornaremos.
Retornando para o nosso quiz de número 2, conseguiram responder? Vamos conferir? A primeira alternativa é falsa, porque ela fala que o mapeamento 3D não influencia no espaço urbano, e nós vimos justamente o contrário, né? Ele vai projetar uma imagem diferente no local que nós já conhecemos, então essa imagem vai mudar sim. E a segunda alternativa é verdadeira, por quê? Interfere no espaço urbano mudando a forma que as pessoas o percebem. Como eu disse, um prédio que era visto de uma maneira, a partir das projeções das imagens, vai ser visto de outro modo. Ainda que seja por um período determinado, porque a projeção vai durar um tempo, ela não vai permanecer para sempre. Então, essa mudança na forma de perceber vai durar apenas o período da projeção. Agora, sobre instalações. A instalação é uma linguagem artística contemporânea. O que quer dizer? Que é uma linguagem artística que existe no momento em que estamos vivendo, que utiliza diversos meios e suportes, por vezes tecnológicos, e ocupa um espaço, lugar, que pode ser visitado pelo público, o qual, em alguns casos, pode até interagir com a proposta do artista. Então, a instalação é uma forma de expressão artística que ela pode usar diferentes lugares, pode usar diferentes recursos, tanto tecnológicos como não tecnológicos, e o artista vai ter certa liberdade de transitar nesse espaço em que essa obra artística está sendo exposta. E em alguns momentos, o artista não, o público vai poder transitar nesse espaço, e em alguns momentos esse público também vai poder interagir com o artista da obra ou com a própria obra, mesmo que não tenha o artista presente. Vamos ver como isso pode acontecer? Aqui nós temos um exemplo de instalação, e essa imagem mostra pessoas que aproveitam o dia próximas a uma instalação artística em um museu de Lisboa. Observem a instalação artística lá atrás, ele está no meio, parece ser um jardim, é um jardim, né? São tecidos esticados no meio do jardim. Veja que as pessoas continuam utilizando o jardim, seja para ler, seja para descansar, enquanto essa instalação está lá. Então, ela foi aplicada no local já conhecido, já utilizado pelas pessoas, e as pessoas podem tanto explorar a obra, explorar a instalação, como continuar usando esse espaço da maneira que elas já usavam anteriormente. Aqui nós temos também outro tipo de instalação, que mostra uma visitante que aprecia a instalação de Jason Rhodes, no Museu de Arte Contemporânea de Roma, em 2012. Vejam que essa instalação, lembra que eu comentei que pode usar recursos eletrônicos? Vejam que isto usa da iluminação, elétricos, né, no caso. Veja que usa da iluminação, tem várias palavras que ficam penduradas em posições diferentes, tem vários fios que passam por entre essas palavras, e tem um sofá que as pessoas podem sentar, podem andar ali embaixo das palavras e perto do sofá. E aqui tem uma pessoa apreciando essa obra. Essa obra, diferente da outra, já é no espaço fechado. E aqui nós também temos jovens que visitam a instalação Morte de um Rei, da alemã Ulla von Brandenburg, no Palácio de Tóquio, em Paris, na França, no ano de 2012. Vejam que essa instalação permite que as pessoas entrem dentro da obra, e as pessoas dentro da obra podem ter atividades diferentes. Nós vemos pessoas deitadas, se a pessoa quiser pode sentar lá ou deitar para ler. Nós vemos uma mulher sentada tirando foto. Então vejam o tamanho dessa instalação, e quem for apreciar pode entrar na instalação para fazer parte dela. Vamos então para o nosso quiz de número 3. Sobre a instalação, marque a alternativa correta. É uma manifestação artística que pode acontecer em diferentes espaços e, em alguns casos, conta com a participação do público. Pensem um pouquinho. Eu dei a resposta, né? Não tem problema. Vocês vão ler e depois vocês vão retornar para a gente tentar pensar por que aquela é a resposta correta. Quem não viu vai ter a possibilidade de pensar sem saber qual é a resposta.
é uma manifestação artística que pode acontecer em diferentes espaços e, em alguns casos, conta com a participação do público, ou é uma manifestação artística que pode acontecer em diferentes lugares e nunca conta com a participação do público. Tentem argumentar, encontrar qual é a correta e tentem argumentar por que essa é a alternativa correta. Alguns minutinhos e já retornaremos. Retornando para o nosso quiz número 3, que eu, sem querer, já tinha dado a resposta para vocês, né? Mas será que vocês conseguiram argumentar porque essa é a resposta correta? Vamos conferir? A primeira alternativa é correta por quê? Porque ela fala que a instalação é uma manifestação artística, como nós vimos anteriormente, nós vimos algumas imagens que mostravam exemplos de instalações, e ela pode acontecer em diferentes lugares, que foi o que nós também vimos. Nós vimos uma instalação num jardim, nós vimos outras 2 instalações em locais fechados, e que em alguns casos conta com a participação do público. Na verdade, nas 3 instalações que nós vimos, o público podia interagir com a instalação, né? Então, em alguns casos isso não acontece, mas na maior parte dos casos o público pode sim interagir com a instalação. E a segunda alternativa está errada por quê? Porque ela fala que é uma manifestação artística que pode acontecer em diferentes lugares, até aí tudo bem, e nunca conta com a participação do público. E nós vimos justamente o contrário, né? Que o público pode sim participar. Então, o que faz com que a segunda alternativa não seja correta é falar que nunca conta com a participação do público. Vocês tinham pensado nessa argumentação? Mas agora já sabem, né? Se alguém perguntar, já sabem responder. Vamos então falar sobre arte inclusiva. Para falar sobre arte inclusiva, nós precisamos falar sobre 3 elementos muito importantes. Primeiro, acessibilidade cultural. O que seria acessibilidade cultural? Seria eu permitir que as pessoas tenham acesso às diferentes obras artísticas, independente da maneira com que elas vão perceber essa obra. Seria a gente permitir que as pessoas conheçam as obras de diferentes maneiras, cada um com as habilidades que possui. Segundo elemento importante é a experiência individual. Quando eu falo que a pessoa vai poder perceber a obra a partir de suas habilidades, eu tenho justamente que valorizar a experiência de vida e as características de cada um. Por exemplo, se eu costumo perceber a obra mais pela visão, então, eu vou utilizar a maneira de perceber que explora um tipo de sentido. Se eu não percebo pela visão, eu gostaria de perceber pela audição, já explora outro sentido. Então, é importante valorizar a maneira individual de interagir com cada obra.
Outro elemento importante é o desenho universal. O que esse desenho universal quer dizer? Quer dizer sobre maneiras de organizar o espaço de modo que as pessoas, com suas diferentes experiências individuais e formas de perceber a obra de arte, possam aproveitar o máximo desse espaço. A partir desses 3 elementos, é possível proporcionar o diálogo entre as diferentes percepções dentro de um espaço cultural e não a evidenciação da deficiência. Ou seja, aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, se eu estou num espaço que permite diferentes maneiras de percepção da obra de arte, é um espaço que permite explorar de diferentes maneiras esse lugar, e são obras que dão caminhos diferentes para você interagir com elas, as pessoas conseguirão perceber essa obra independente de suas características físicas e de suas experiências pessoais. E isso se concretiza no que nós chamamos de inclusão social, ou seja, vai ser valorizado ali a forma que cada pessoa interage, sua maneira individual de interagir com a obra, e não a evidenciação da deficiência, porque o que vai estar em foco é reconhecer que as pessoas têm formas diferentes de interagir com o seu cotidiano, os diferentes lugares e, consequentemente, com as diferentes obras que são apresentadas. A arte inclusiva, a partir do século XX, ainda sobre a arte inclusiva, a partir do século XX, muitos materiais começaram a fazer parte de obras artísticas, inclusive objetos do cotidiano. E muitas propostas artísticas também começaram a proporcionar experiências sensoriais, ou seja, que exploram nossos 5 sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar. Vocês lembram na aula passada que eu conversei sobre o compositor brasileiro que explorava diferentes sentidos em sua obra? Então, nós vimos que, posteriormente, várias obras artísticas começaram a explorar diferentes recursos de modo a possibilitar que as pessoas também pudessem ter contato com as obras utilizando esses 5 sentidos que nos são oferecidos. Vamos então para o nosso exercício de número 2. O que você vê nessa imagem? Descreva. Vocês vão observar a imagem e escrever sobre o que você consegue ver nela, a partir do que cada um consegue observar, é resposta pessoal. Alguns minutinhos e já retornaremos.
Voltando para o nosso exercício de número 2, vou seguir para o próximo slide para a gente já conversar um pouquinho mais sobre essa imagem e aí vocês vão poder comparar a nossa conversa com as anotações que vocês fizeram. Essa imagem é de um programa de acessibilidade a obras com detalhes tridimensionais, ou seja, pinturas são elaboradas em 3 dimensões com relevo, oferecido pelo Museu do Prado, e é uma das galerias de arte mais famosas da Europa. Ou seja, essas pinturas em 3 dimensões são oferecidas para que as pessoas possam percebê-las de outro modo também. E aqui nós temos uma pessoa percebendo essas pinturas pelo tato. Vamos então para o nosso quiz número 4? Marque a alternativa correta. Além de possibilitar o desenvolvimento de novas formas de manifestações artísticas, os avanços tecnológicos também viabilizam diferentes modos de percepção da arte. O desenvolvimento tecnológico permite a criação de novas manifestações artísticas sem interferir no modo como o público percebe a arte. Pensem um pouquinho e logo retornaremos. Retornando para o nosso quiz número 4, vamos conferir? Alternativa correta, letra A, porque, além de possibilitar novas manifestações artísticas, permite novos modos de perceber a arte. E a segunda dizia que isso não é possível, que não muda os modos de perceber a arte. Então, nesta aula, nós vimos sobre a arte multimídia, como ela explora os recursos tecnológicos na elaboração das obras, as linguagens visuais, que apresentam elementos de comunicação que nós já estudamos desde o 6º ano, o mapeamento 3D, as instalações como manifestações artísticas contemporâneas e a arte inclusiva e a ampliação dos modos de recepção da arte. Aqui estão as referências, quem quiser saber um pouco mais sobre algum dos assuntos. Vamos agradecer ao nosso intérprete de Libras. Muito obrigado pela presença, tchau, tchau e até a próxima aula. Fiquem bem!